Olá, estamos de volta com o Despertar da Consciência, hoje com o tema O Princípio Inteligente do Universo. Sebastião, você estava falando sobre elementos subatômicos. Me explica melhor, ainda ficou algumas dúvidas sobre o que é elementos O elemento subatômicos. subatômico são os elementos que formam os átomos. Por exemplo, o átomo é composto de elétrons, prótons, no caso do hidrogênio simples, mas na maioria dos outros, ou em todos os demais, elétron, próton, nêutron. Então esses são elementos atômicos. Agora, os elementos subatômicos são os elementos que compõem esses prótons, esses elétrons, esses nêutrons. Então, quem compõe a energia nêutron? O que nós chamamos de fluidos, certo? Princípios vitais se unem formando essa massa de energia nêutron. Então, esses princípios vitais tiveram a sua origem no que nós chamamos de matéria mental. E a matéria mental já é composta de seres vivos. A matéria mental é que dá origem aos que nós chamamos de bósons de Higgs, os leptons, os quarks, os mesons, os bários, tudo isso são elementos subatômicos. Ou a matéria subatômica que compõe os quarks e essa moçada toda que se une para formar o princípio vital. E todos esses elementos são porções dos princípios inteligentes do universo. Então, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a sua capacidade de gerenciar esses elementos, assimilam nesse oceano cósmico uma porção de princípios inteligentes, conforme está na questão 613 do Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando nós vamos pensar, o elemento que vem dar forma aos nossos pensamentos são os princípios inteligentes do universo. Se nós tivermos a pureza absoluta no pensar, se pensamos com o Cristo, em espírito e em verdade, aí nós pegamos na fonte. Mas do contrário, se eu pensar grosseiramente ou a nível mais terreno, e eu pego a matéria mental, posso pegar a matéria mental que alguém pensou mal do semelhante, se eu estou pensando mal, se eu estou invejando alguém, eu vou sintonizar com todos os pensamentos de inveja. Eu não preciso que alguém direcione inveja para mim, porque não vai pegar. Basta eu começar a pensar, eu como um imã, eu vou atraindo esse conteúdo. Então, quando pensamos nobremente, nós acessamos estes fluidos nos seus estágios mais primordiais, no seu início, ou uma porção de princípios inteligentes, que acredito eu, que somente Jesus, esses luminares, conseguem pegá-los na fonte. Porque essa energia vem direto da consciência cósmica. Só a consciência crística tem a capacidade de assimilá-la e transmitir para as outras fontes captadoras, no caso, Jesus e os demais luminares do nosso orbe, no nosso sistema solar, e depois eles é que transferem para a mente humana. Por isso que Jesus fala, eu sou o pão da vida, conforme se ele projetasse essa energia na nossa direção. Então, quando Bezerra de Menezes mostra que a mente do Cristo está se aproximando do planeta, misteriosamente surge um cinturão de fótons que está vindo na direção da Terra, que afirmam que são partículas transformadoras para a humanidade. Então, pequenas partículas da consciência crística seriam esses elementos nos seus estágios mais nobres, que é o que nós chamamos da força do Evangelho, a substância que nutre. Quando nós captamos com os nossos pensamentos, quando nós assimilamos essa força, nós damos forma aos pensamentos para gerar os átomos, os elementos subatômicos, esses princípios vitais, para nutrir ou elementos que nós chamamos de hormônios, para gerenciar. Os hormônios, todos eles são criados pelo que pensamos, pelo que sentimos. Se eu quiser que a minha pele não fique enrugadinha para o futuro, então eu vou pensando mais nobremente, os pensamentos mais alinhadinhos, mais harmoniosos, então todo o meu corpo permanece em harmonia. Então, em obras póstumas, Allan Kardec, na lição Teoria da Beleza, mostra que quanto mais sutis, quanto mais nobres são os pensamentos, mais sutis são os veículos de manifestação. Os corpos, tanto do corpo mental até o universo biológico. Então, esses elementos, princípios inteligentes, o elemento único é que dá origem a tudo que você possa imaginar em todo o cosmos. É a matéria-prima do cosmos, como afirma o cientista, o filósofo Arthur Stanley Eddington na obra A Natureza do Mundo Físico. Informação essa que Joana de Anjos coloca na sua obra Em Busca da Verdade e que nós pensamos e colocamos aí também. Então, se a matéria-prima do cosmos é o princípio inteligente do universo, o espírito, com E minúsculo, a matéria-prima
da mente também é ele. São os mesmos elementos. Então, os mesmos elementos que os engenheiros siderais usam para a construção do macro, é os mesmos que nós usamos para a construção dos nossos veículos de manifestação. Tá. Sebastião, existem muitas pessoas, né, que acreditam que de posse dessa informação, que o ser humano é formado da mesma matéria, então esse sofá, a parede, somos todos formados da mesma matéria. E existem algumas vertentes que acreditam até que é possível, levitar, atravessar paredes, que não há obstáculos. Você acha que o ser humano é capaz e consegue fazer isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque no livro dos médiuns nós vemos um espírito enfiar a sua mãozinha num cofre de aço com a parede de 20 centímetros, apalpar um objeto, mentalizar a forma, desmaterializá-lo, tirá-lo para fora em forma de energia e materializá-lo aqui fora. Isso Allan Kardec com a sua experiência. E vemos em nossa história, e está registrado também em livros, um jovem chamado Mirabel, um médium. Ele simplesmente estava num prédio de vários apartamentos e do 16º andar, com tudo fechado, janelas, portas, só que repórteres, ali com as suas câmeras fotográficas, com seus olhos, suas mentes aguçadas, ele simplesmente desmaterializava-se e aparecia no andar de cima, onde o apartamento também estava trancado. Como? Então, isso é uma característica do espírito imortal. Todos nós podemos treinar e chegar a esse estágio. Por isso que Allan Kardec, ao ser agredido pelas mentes, né, daqueles que se diziam seus colaboradores, e quando as farpas estavam tão violentas, ele simplesmente saía do corpo e planava nas alturas, terna e amorosamente, ou harmoniosamente, como ele narra isso em suas obras. Então, nós podemos, quando amamos em profundidade os nossos irmãos em sofrimento, como eu falei, nós vivemos como se fosse transportado fora de si. Então, nós podemos levitar, né, a nível moral e, às vezes, nem sentir os efeitos da matéria aqui mesmo. Mas tem yogis que treinam para isso e flutuam longas distâncias. Jesus fazia isto. E ele falou que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Porque os moços iam na frente, ele ficava para trás. Aparentemente não tinha barca, chegava lá e já estava lá. Como? Então isso é uma característica, porque a matéria, segundo os cientistas, num átomo, por exemplo, existe mais espaços do que massa. Eles não percebem que nesses espaços estão todos recheados de princípios inteligentes do universo, aguardando vagas no átomo. Porque não existe espaço ou vácuo algum em qualquer parte do cosmos. É um oceano de energias onde tudo os demais estão mergulhados, essas individualidades em gestação. Mas esse processo de treinar para que possamos flutuar, no plano espiritual já fazemos isso, a levitação. Não é o processo que Maria João de Deus fez para chegar a Marte? Sim. De teletransporte, porque desmaterializou aqui e apareceu lá? Porque não dá para imaginar se ela foi numa velocidade em alguns segundos daquilo lá. Que velocidade é essa? Não só pode desmaterializar-se aqui e aparecer lá. Porque aonde eu penso, aí estou eu. Então é um processo que a gente compreende de auto-iluminação, de consciência desperta de tal forma que eu percebo que eu tenho todos os potenciais e realmente tenho a fé que remove montanhas. Eu posso me transportar ou transportar situações de um ponto para outro ou transformá-las se eu tenho essa lucidez. Tá. Sebastião, nós vibramos em frequências diferentes, até da matéria também? Exatamente. Cada ser tem uma vibração em particular. Cada um tem a sua banda larga, certo? Ou banda estreita, segundo o seu processo mental. Porque neste momento, neste estúdio, está passando todas as ondas de telecomunicação, de rádio, TV, nesse ambiente. Se tivéssemos um super receptor, poderíamos captá-las todas. Mas cada um está numa frequência, cada um tem uma lei que rege o seu parâmetro vibracional. Mas quando nós vibramos semelhantes, nós atraímos e somatizamos. Então, se eu penso na harmonia, e eu vou sintonizar com ondas de harmonia, e vou assimilá-las no meu contexto. Se eu penso na raiva, eu vou sintonizar-me com a raiva, com ondas de energias deste elemento e vou somatizá-las.
Então, dependendo da frequência em que me encontro, é como quando eu quero sintonizar um canal de TV ou de rádio. Então, eu vou lá e mudo, né? Hoje, no canal digital, aperto um número lá e tenho o canal que eu escolhi. Ou no potenciômetro, eu vou lá, mas se eu colocar no canal X, eu não vou pegar o Y, salvo se tem uma antena mal colocada, uma interferência, alguma coisa que está fora do prumo. Mas se estiver tudo orientadinho conforme as leis exigem, para que nenhum invada o espaço do outro, nós só vamos sintonizar com a paz se eu pensar na paz, se eu me tornar a própria paz de preferência. Porque do contrário, eu não vou sintonizar com a guerra e receber a paz. É verdade. E Sebastião, falando ainda, né, dessas frequências vibracionais, aí entra o que a gente falou até num programa anterior, semelhante atrai semelhante. Num sentido, sim, porque se for nesse processo de sintonização, sim, eu sintonizo com X, atraio Y. Mas ainda tem uma segunda vertente que não falamos anteriormente. Eu posso ser um professor que tem um altíssimo valor e quero transferir conteúdos, então eu vou atrair alunos. Se eu quero a paz, eu vou atrair a confusão, porque eu preciso treinar os elementos para a paz. Então, se eu quero treinar o perdão, vai vir alguém com calúnia, alguém que vai ou necessita ainda de ofender, porque eu quero exercitar a tolerância, a compaixão, a misericórdia, o perdão. E nós vemos nesses estágios que nós nos encontramos, já que você achou às vezes meio estranho levitar, um jovem chamado Satya Sai Baba, que vivia ali do outro lado, né, do Atlântico, aí do outro lado do mundo, vamos colocar assim, na Índia. Né, ele desencarnou há pouco tempo, ele não só aparecia em mais de 100 lugares simultâneos, dentro de um avião, né, socorrendo pessoas, veio à Bahia socorrer Divaldo Pereira Franco, quando ele sintonizou com a sua frequência, veio socorrê-lo quando ele estava enfermo do corpo físico, ele foi lá devolver, né, a gentileza, né, ver o que ele fazia de fato, ele materializava, né, barras de ouro ou bolas de ouro maciço, uma joia, um anel de brilhante com a sua imagem dentro da pedra, ou com a imagem dele dentro da pedra, reconstruir uma perna de uma pessoa instantaneamente. Fantástico. O levitar, para ele furar um poço artesiano com água mineral, sem tecnologia nenhuma, lá no deserto, e trazer água para as torneiras sem motor, sem coisa alguma. Tudo isso ele fazia com tranquilidade, então era um ser de consciência lúcida. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.